Imagina alguém declarar independência, montar um governo, hastear uma bandeira e no dia seguinte já deixar de existir. Existe um objeto aqui na nossa galáxia que é vigiado o tempo todo por cientistas e pesquisadores. Estou falando da estrela mais perigosa que já foi descoberta e que pode explodir sem aviso prévio. Imagine um mundo onde clonar um ser humano não é mais ficção científica, onde cientistas conseguem transformar chumbo em ouro e até encontram indícios de vida alienígena em planetas distantes. Misturar água sanitária com vinagre ou desinfetante. É dia de faxina. Você pega a água sanitária, esfrega o banheiro, mas sente que não está limpo o suficiente. Então pensa, já sei, eu vou reforçar isso aqui. E mistura com vinagre ou com desinfetante. Afinal, se um já é forte, dois juntos devem funcionar melhor, é ou não é? Ou deveria ser? Na prática, o que você acabou de fazer foi fabricar um gás tóxico. A mistura de água sanitária com vinagre ou com qualquer produto ácido libera gás cloro, o mesmo tipo de gás usado como arma química lá atrás, na Primeira Guerra Mundial. Isso não é figura de linguagem não, viu? É ciência. Esse gás afeta diretamente os olhos, a garganta e os pulmões. Em ambientes fechados com banheiros sem janela, o efeito é ainda pior. A exposição pode causar tosse intensa, falta de ar, irritação nos olhos, tontura e, em casos mais graves, intoxicação pulmonar. Não é exagero. Em Goiânia, enquanto limpava o banheiro, uma mulher de 63 anos morreu após inalar uma substância tóxica resultado de uma mistura de cloro com detergente ácido que é usado na limpeza pesada de veículos. E o mais comum é isso. Ninguém avisa que certos produtos não podem ser combinados. A orientação é clara. Use um produto de cada vez. Se quiser aplicar outro, enxague bem a superfície e espere ventilar. E nunca, mas nunca limpe nada com a porta e a janela fechadas. Usar lentes de contato no banheiro, piscina ou mar. Colocar as lentes de contato virou parte da rotina de milhões de pessoas, tão automático quanto escovar os seus dentes. Mas tem um hábito comum que muita gente não relaciona com risco: entrar na água usando lentes. Seja no banho, na piscina, no mar ou em uma banheira. Só que esse pequeno descuido já causou perda de visão em centenas de pessoas. O motivo é simples. A lente funciona como uma esponja colada no olho. Quando entra em contato com água, mesmo tratada, ela pode absorver micro-organismos perigosos. O principal deles é uma ameba chamada Acanthamoeba. Essa ameba, ao entrar no olho, pode causar uma infecção grave e difícil de tratar, chamada ceratite por Acanthamoeba. Ela se aloja na córnea, provoca dor intensa, lacrimejamento, fotofobia e pode comprometer a visão de forma permanente. Em 2024, uma mulher de 53 anos perdeu a visão de um olho após nadar no mar usando lentes gelatinosas. No Brasil, oftalmologistas vêm alertando sobre o aumento de casos parecidos e todos têm o mesmo padrão: o uso prolongado mais o contato com a água. O problema é que a lente retém o micro-organismo por tempo suficiente para que ele penetre no tecido da córnea. E mesmo que a lente seja removida depois, o dano pode estar em andamento. O tratamento costuma ser longo, doloroso e nem sempre dá resultado. Em casos avançados, só o transplante de córnea pode resolver. A recomendação dos especialistas é direta: nunca use lentes de contato em nenhum tipo de água, nem no chuveiro. O que parece um simples atalho de praticidade pode terminar com a perda de algo que você não vai recuperar: a sua visão. Reutilizar squeeze ou garrafinha sem lavar direito. Levar uma garrafinha de água para o trabalho, para a academia ou para o carro virou um hábito, e isso
em si não é positivo. O problema começa quando ela é reutilizada por dias seguidos, sem ser lavada corretamente. Em testes feitos por laboratórios americanos, pesquisadores analisaram o interior de squeezes usados por adultos saudáveis. O que os pesquisadores encontraram foi alarmante. Uma garrafinha reutilizada pode conter, em média, 20,8 milhões de bactérias, ou seja, até 40 mil vezes mais do que a superfície de um assento de privada pública. Você tem noção do que é isso? O motivo não é tão difícil de entender. A garrafinha costuma ficar o dia todo fora de casa, exposta ao calor. O bico entra em contato direto com a boca. A água, muitas vezes, fica parada ali por horas. E a limpeza, na maior parte das vezes, se resume a um enxágue rápido. Só que isso não remove as colônias de bactérias que se acumulam, especialmente em áreas mais difíceis de limpar, como a tampa, o gargalo e o bico dosador. Entre os micro-organismos mais comuns nesses recipientes estão Staphylococcus e E. coli, que podem causar desde infecções intestinais leves até problemas respiratórios ou de pele, dependendo da imunidade de quem usa. A recomendação é clara: lave a garrafinha todo santo dia, com água quente e detergente. Use uma escovinha para limpar o interior e o bico e sempre deixe o frasco secar completamente antes de guardar. De preferência, aberto, viu? Não é preciso parar de usar a garrafinha, não. Mas se ela faz parte da sua rotina diária, a limpeza também deveria fazer. Porque num recipiente fechado, úmido e abafado, o que cresce, não é só o mofo, não, viu? É um ambiente inteiro que você leva para a boca sem perceber. Acender vela perfumada de parafina em ambiente fechado. Velas perfumadas criam um clima agradável, não é? Muita gente usa para relaxar, para namorar, para dormir melhor ou só para deixar a casa com um cheiro bom. Mas o que pouca gente sabe é que nem toda vela é inofensiva, principalmente se ela for feita de parafina e o ambiente estiver fechado. A parafina é um derivado do petróleo e, quando queimada, ela libera no ar compostos voláteis como benzeno, tolueno e formaldeído, substâncias associadas a irritações respiratórias e, em exposições prolongadas, a riscos mais sérios, como asma e até câncer. Em 2009, um estudo apresentado na conferência anual da American Chemical Society mostrou que o uso de velas de parafina em ambientes mal ventilados pode elevar os níveis desses compostos a patamares semelhantes aos de ruas com tráfego intenso. O risco aumenta quando a vela fica acesa por horas, especialmente em espaços pequenos como banheiros, quartos ou salas sem janelas abertas. Não se trata de eliminar as velas do nosso dia a dia, mas de escolher melhor e usar com cuidado. Prefira velas feitas com cera vegetal ou cera de abelhas. Dê preferência a pavios de algodão e mantenha o ambiente bem ventilado sempre que acender uma. Respirar bem é parte do conforto e um aroma agradável não pode vir acompanhado de substâncias que colocam a sua saúde em risco, ainda que aos poucos, viu? Comer batata brotada ou esverdeada. Batata é coisa de todo dia. A batata faz parte da mesa do brasileiro. Frita, cozida, em purê, na sopa. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Quando a batata começa a brotar ou ganha uma coloração esverdeada, ela pode representar um risco à saúde. O culpado é um composto chamado solanina, uma substância naturalmente produzida pela planta quando ela está exposta à luz por tempo demais ou sob estresse. Esse composto atua como uma defesa contra fungos e insetos, mas também é tóxico para seres humanos, viu? O risco é maior quando a batata tem a casca esverdeada, apresenta brotos grandes ou vários óleos salientes,
ou tem gosto amargo depois de cozida. Casos de intoxicação por solanina já foram documentados. Um dos mais conhecidos aconteceu em Londres, em 1979, quando 78 estudantes passaram mal após consumir purê feito com batatas armazenadas incorretamente. Os sintomas incluem náusea, vômito, dor abdominal e, em casos graves, confusão mental. Cozinhar ou fritar não elimina a toxina. Por isso, o ideal é armazenar as batatas em lugar seguro, seco e ventilado. Cortar generosamente qualquer parte esverdeada e descartar batatas com muitos brotos. É um detalhe fácil de ignorar, mas que pode fazer toda a diferença entre uma refeição segura e um problema evitável. Guardar arroz fora da geladeira e reaquecer depois. Você faz arroz no almoço, sobra aquele pouquinho e deixa na panela até a janta? Ou esquece na pia e só coloca na geladeira, tipo assim, um pouquinho mais tarde? Muita gente faz isso achando que não tem problema. Mas tem, viu? O arroz cozido, quando fica muito tempo fora da geladeira, se torna o ambiente perfeito para uma bactéria chamada Bacillus cereus. Ela sobrevive ao cozimento. E quando o arroz vai esfriando lentamente em temperatura ambiente, começa a se multiplicar e produzir toxinas que não são eliminadas no reaquecimento. Essa intoxicação alimentar já causou surtos em restaurantes, lanchonetes e até dentro de casa. Os sintomas aparecem rápido, em geral, entre 1 e 5 horas depois da refeição, com enjoo, vômito e diarreia. Como evitar? Te falo agora. Depois de pronto, o arroz deve ser guardado na geladeira em no máximo até 2 horas. O ideal é dividir em potes pequenos ou espalhar numa travessa rasa para esfriar mais rápido. Quando for comer, esquente bem e só uma vez. E se ele ficou muito tempo fora da geladeira, joga fora, mesmo que ainda pareça bom. Vai por mim. Não dá para ver nem sentir cheiro, mas a toxina continua ali. E o que parecia só um reaproveitamento tipo esperto pode acabar virando uma bela dor de barriga, viu? Número 3, beber água demais rapidamente antes de corridas, maratonas ou treinos. A ideia de que é preciso se hidratar bem antes de um treino parece bem óbvia, e é mesmo. Com uma ressalva importante. A forma como você faz isso pode colocar a sua saúde em risco. Beber grandes quantidades de água de uma vez só, pouco antes de uma atividade física intensa, pode causar uma condição chamada hiponatremia, que é a diluição do sódio no sangue. O sódio é essencial para o equilíbrio dos fluidos no corpo e para o funcionamento dos músculos e do cérebro. Quando ele é diluído rapidamente, as células começam a inchar, inclusive as do cérebro, viu? Isso pode causar dor de cabeça, náusea, confusão mental, convulsões e, em casos extremos, levar ao coma ou à morte. Em 2002, a maratonista Cynthia Lucero morreu dias depois de participar de uma corrida lá nos Estados Unidos, onde ingeriu grandes volumes de água sem reposição de eletrólitos no dia da corrida. Esse tipo de caso já foi registrado entre trilheiros, corredores amadores e até participantes de concursos públicos que bebem muita água antes da prova, achando que vão se sentir melhor. A recomendação é bem simples, viu, gente? Hidrate-se ao longo do dia e não de uma vez só. Durante exercícios prolongados, reponha também sais minerais, com isotônicos ou alimentos leves. Evite beber mais do que o seu corpo pede, especialmente em intervalos curtos. Beber água é essencial, mas como tudo na vida, até isso tem limite, viu? Limpar o ouvido com um cotonete. É um hábito comum, sair do banho e já pegar um cotonete para limpar o ouvido. A sensação é boa, dá uma falsa ideia de higiene, mas o risco está justamente aí. O cotonete, ao contrário do que muita gente pensa, não remove a cera. Na maioria das vezes, ele empurra ainda mais para dentro do canal auditivo. Isso pode causar acúmulo, entupimento
inflamação e até infecções. Em alguns casos, o uso indevido do cotonete leva a consequências mais graves, como perfuração do tímpano e, consequentemente, perda da audição. Entre 1990 e 2010, 263.338 crianças foram atendidas nos Estados Unidos por lesões causadas por cotonetes, segundo o levantamento publicado na The Journal of Pediatrics. Aqui no Brasil, otorrinolaringologistas fazem o mesmo alerta. O ouvido já possui um mecanismo natural de limpeza. A cera vai sendo empurrada lentamente para fora pelo movimento da mandíbula, ao falar, mastigar, bocejar. O cotonete, na prática, interrompe esse processo. O correto é limpar apenas a parte externa da orelha com toalha ou papel limpo e, em caso de excesso de cera ou sensação de ouvido entupido, procurar um especialista. Inalar monóxido de carbono dentro de casa. Você já acendeu uma churrasqueira em área coberta? Já usou um aquecedor a gás no banheiro com janela fechada? Ou deixou o carro ligado na garagem por alguns minutos? Tudo isso pode parecer rotineiro, mas existe um risco silencioso e pouco falado: a inalação de monóxido de carbono. Esse gás é produzido na queima incompleta de combustíveis como gás de cozinha, carvão, lenha e gasolina. Ele não tem cheiro, nem cor e nem gosto, e por isso é difícil de perceber. Mas quando se acumula em ambientes mal ventilados, pode matar em poucos minutos. Ao ser inalado, o monóxido de carbono entra na corrente sanguínea e impede que o sangue transporte oxigênio. O resultado é uma espécie de asfixia interna. Os sintomas começam leves: dor de cabeça, tontura, enjoos, mas com a exposição contínua podem evoluir para desmaio, convulsão, coma e até a sua morte. Casos assim já aconteceram no Brasil. Em 2021, no Rio de Janeiro, um casal foi encontrado sem vida dentro do banheiro. A suspeita, um vazamento de gás do aquecedor. A porta estava trancada, o ambiente fechado, e eles não tiveram tempo de reagir. Para evitar esse tipo de acidente, algumas medidas simples ajudam. Use equipamento a gás apenas em áreas ventiladas. Nunca acenda churrasqueiras ou fogareiros dentro de casa ou em varandas fechadas. Não deixe o carro ligado em garagem com portão fechado e, se possível, instale um detector de monóxido de carbono. Eles já são acessíveis no mercado e podem sim salvar vidas. É um risco invisível, mas não precisa ser inevitável. Agora, a galáxia é infinito e nascimento de um buraco negro. Antes de começar a te contar, já é inscrito aqui no canal? 75% do nosso público que nos assiste não é inscrito. Então, desce a tela rapidinho e nos ajuda a chegar a 10 milhões de inscritos, vai? Voltando, já pensou ver um buraco negro se formando sem nenhuma estrela explodindo antes? Nenhuma supernova, nenhum brilho final, só gás colapsando direto no vazio, como se o universo estivesse criando um monstro gravitacional do zero. Foi exatamente isso que cientistas observaram em 2025 com o telescópio James Webb. A imagem mostra duas galáxias se fundindo quando o universo tinha apenas 470 milhões de anos. É como olhar para o berçário do cosmos. O formato das galáxias lembra um símbolo de infinito, e por isso os astrônomos apelidaram o par de galáxia infinito. No centro dessa fusão cósmica, os pesquisadores detectaram algo raro, um buraco negro supermassivo com milhões de massas solares, mas sem estrelas ao redor. Isso pode ser a primeira evidência concreta de um buraco negro de colapso direto, quando nuvens gigantes de gás e poeira colapsam sem nunca virar estrela. Essa descoberta ajuda a resolver um dos maiores mistérios da cosmologia: como buracos negros tão grandes já existiam tão cedo no universo.
Se eles realmente nasceram assim, do nada, talvez o cosmos tenha mais caminhos do que imaginávamos para criar esses gigantes invisíveis. E se os cientistas estão descobrindo como buracos negros nascem, será que eles estão conseguindo acender mini-sóis aqui na Terra? O próximo avanço é sobre uma das maiores promessas da ciência moderna, a fusão nuclear. Fusão nuclear, o sonho da energia infinita, está mais perto. Há décadas, sonhamos em reproduzir aqui na Terra a mesma energia que alimenta o Sol, a fusão nuclear. Em 2025, demos um passo significativo nessa direção. Cientistas na França mantiveram um plasma de fusão estável por 1.337 segundos, mais de 22 minutos, no reator West, estabelecendo um novo recorde mundial de duração. Isso mostrou que estamos aprendendo a controlar o monstro de 150 milhões de graus dentro de um campo magnético por tempo suficiente para torná-lo viável. Além disso, o projeto ITER finalizou a montagem do seu gigantesco sistema de eletroímãs, incluindo o solenoide central, peça essencial para confinar o plasma e tentar gerar 500 megawatts de energia a partir de 50 de entrada. Ainda não chegamos lá, mas os passos dados em 2025 foram os mais próximos que já estivemos de acender nosso próprio mini-sol. Recordes cósmicos, novas luas e galáxias mais distantes. Em 2025, Saturno se tornou oficialmente o Rei das Luas. Astrônomos anunciaram a descoberta de 128 novas luas orbitando o planeta, elevando o total para incríveis 274 satélites naturais, mais do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Imagina só, um céu noturno em Saturno com centenas de luinhas pelo céu afora. Espetáculo e tanto, é ou não é? E não foi só Saturno quebrando recordes. Graças ao poderoso telescópio espacial James Webb, identificamos a galáxia mais distante já observada até hoje. Essa galáxia, apelidada de MOM Z14, está apenas 280 milhões de anos após o Big Bang, bem no limite do universo observável. Mas não adianta desbravar o cosmos e esquecer da saúde aqui na Terra. O próximo avanço vem dos laboratórios médicos e promete salvar muitas vidas. Tecnologia médica inovadora, um marca-passo injetável e biodegradável. Enquanto exploramos as estrelas, aqui embaixo a ciência médica deu um show à parte. Pesquisadores desenvolveram o menor marca-passo do mundo, tão pequeno que cabe na ponta de uma agulha de seringa. Isso mesmo, ele pode ser injetado diretamente no corpo sem cirurgia e, após cumprir sua função temporária, se dissolve sozinho em alguns dias. É incrível, não é? Essa inovação da Northwestern University significa que, futuramente, pacientes que precisam de estimulação cardíaca temporária, por exemplo, após cirurgias, não vão mais precisar de procedimentos invasivos para colocar ou remover o aparelho. É praticamente um dispositivo desaparecendo magicamente dentro do corpo humano. A tecnologia é tão avançada que até parece coisa de filme de ficção, mas é realidade e pode tornar tratamentos cardíacos muito mais seguros e simples. E por falar em salvar vidas, 2025 também trouxe novidades animadoras no combate a doenças mortais. Detecção precoce de câncer pancreático e até vacina contra IST. Uma das conquistas mais importantes de 2025 foi na luta contra um dos cânceres mais letais. Cientistas desenvolveram um teste de sangue capaz de detectar câncer de pâncreas cedo, com 85% de acurácia.
Isso é gigante, porque o câncer de pâncreas normalmente é descoberto tarde demais. Mas com essa detecção precoce, no futuro poderemos tratar pacientes antes do câncer se espalhar, salvando muitas vidas. Bem, confessamos que notícias assim nos enchem de esperança. Quantas famílias podem ter mais tempo com seus entes queridos graças a esse avanço? E não para por aí. Pela primeira vez na história, uma vacina contra a gonorreia começou a ser disponibilizada, graças ao NHS na Inglaterra. Embora sua eficácia inicial seja de 30% a 40%, é um passo importante contra essa IST super resistente a antibióticos. 2025 mostrou que a ciência médica está determinada a virar o jogo contra doenças antes invencíveis. Mas nem só de medicina vive a ciência. No campo da física, teve até experimento digno de alquimista fazendo mágica com átomos. Alquimia moderna, transformando chumbo em ouro. Quem diria? A velha lenda dos alquimistas enfim virou realidade. Pelo menos em parte. Em maio de 2025, o experimento Alice do CERN conseguiu detectar a conversão de chumbo em ouro. Calma, que não foi bem com um toque de Midas, não. Na verdade, trata-se de física nuclear. Colisões de íons pesados no acelerador de partículas quebraram núcleos atômicos e alguns átomos de chumbo literalmente se transmutaram em átomos de ouro. É ouro de verdade. Mas antes que você corra para desmontar o lápis para pegar o grafite, que é carbono, não chumbo, e jogar no LHC, vale lembrar que a quantidade obtida foi minúscula e a um custo energético altíssimo, ou seja, não vamos ficar ricos assim. Porém, o experimento prova que a transmutação de elementos, algo imaginado desde a Idade Média, é possível dentro das leis da física. É ou não é de arrepiar pensar nisso? De-extinção, o retorno do lobo pré-histórico. E o mamute vem aí. Se você curte Jurassic Park, vai adorar ou temer esse avanço. Em 2025, a empresa de biociência Colossal revelou que conseguiu ressuscitar geneticamente o lendário lobo terrível, Direwolf, extinto há mais de 10 mil anos, usando DNA preservado e engenharia genética de ponta. Eles criaram 3 filhotes de lobo modificados, chamados Remus, Romulus e Khaleesi, que carregam características do antigo lobo pré-histórico. Esses filhotes, embora nascidos de uma loba comum, têm genes editados para reproduzir traços dos direwolves extintos. É a primeira vez que um animal de-extinto sobrevive além da infância, marcando um avanço enorme nessa tecnologia. E eles não vão parar por aí. A Colossal também está trabalhando para trazer de volta o mamute lanoso até 2028 e anunciou planos para reviver o pássaro gigante Moa na Nova Zelândia. É empolgante e polêmico ao mesmo tempo. Estamos falando de reviver o passado. Nós, como fãs de paleontologia, vibramos com a ideia de ver um mamute andando na neve um dia. Mas também dá aquele friozinho na barriga, viu? Será que o ecossistema está pronto para o retorno desses seres? De toda forma, 2025 mostrou que a ciência está mesmo desafiando as barreiras do tempo. Trazer espécies extintas de volta já é assunto de filme, mas e encontrar sinais de vida de verdade fora da Terra? Pois é, nosso próximo assunto aponta justamente para isso. Sinais de vida alienígena em um exoplaneta. Já pensou olhar para o céu e saber que em algum lugar lá fora pode haver vida? Em 2025 tivemos talvez a evidência mais forte até hoje de possível vida extraterrestre. O telescópio James Webb observou a atmosfera de um exoplaneta chamado K2-18b, um mundo distante, 8 vezes maior que a Terra, na constelação de Leão, e detectou algo intrigante: grandes quantidades de metano e dióxido de carbono, com falta de amônia.
Essa combinação sugere que o planeta pode ter um oceano de água líquida sob uma atmosfera rica em hidrogênio, um ambiente potencialmente similar a uma Terra em escala maior. Mas o detalhe mais surpreendente foi a possível detecção de dimetilsulfeto, DMS, naquela atmosfera. Aqui na Terra, o DMS só é produzido por seres vivos, principalmente por micro-organismos marinhos. Os cientistas estão cautelosos, afinal, poderia ser algum processo abiológico desconhecido, mas descrevem essa descoberta como a evidência mais forte até hoje de atividade biológica fora do sistema solar. Imagina só, moléculas possivelmente exaladas por formas de vida num planeta a 120 anos-luz daqui. Ainda precisamos de mais dados para bater o martelo, mas a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo ganhou mais força. Enquanto procuramos vida lá fora, os cientistas aqui na Terra estão chegando perto de criar vida em laboratório. O próximo avanço nos leva ao território polêmico da clonagem humana. Uma clonagem humana, embriões sintéticos e um camundongo de 2 pais. Este ano cruzamos fronteiras impensáveis na biologia reprodutiva. Fronteiras que nos aproximam da possibilidade de clonagem humana. Pela primeira vez, cientistas criaram embriões humanos sintéticos a partir de células-tronco, sem usar espermatozoide nem óvulo. Esses embriões modelo imitam os estágios iniciais do desenvolvimento e até formam células precursoras de tecidos como placenta e saco vitelino. Em um avanço incrível para estudar doenças genéticas e entender os primeiros dias de vida, embora carregue enormes questões éticas, afinal, esses embriões criados em laboratório fogem das leis atuais e não podem nem devem ser implantados em úteros humanos. Mas o simples fato de fabricar um embrião humano modelo já nos faz perguntar quão longe estamos de clonar um ser humano inteiro. E não foi só em modelos celulares que 2025 chocou a todos. Em um feito inédito, pesquisadores no Japão produziram um camundongo saudável usando 2 pais de sexo masculino, sem nenhuma mãe envolvida. Eles reprogramaram células de um dos machos para virarem óvulos, fertilizaram com o esperma do outro macho e conseguiram gerar um filhote que chegou à idade adulta. Esse camundongo de 2 pais mostra caminhos revolucionários. No futuro, poderíamos combater problemas de infertilidade e, teoricamente, até permitir que casais do mesmo sexo tenham filhos geneticamente dos 2. É de explodir a cabeça. De qualquer forma, a tecnologia de clonagem e reprodução artificial avançou como nunca em 2025. Nos obrigando a discutir limites éticos, ao mesmo tempo que maravilha o mundo com possibilidades nunca antes imaginadas. Achou que já tinha visto de tudo? Pois é, a nossa conquista número 1 envolve um fenômeno quântico tão estranho que vai fazer você questionar a realidade. Novos estados quânticos. Luz se transforma em matéria supersólida. Prepare-se para bugar a mente. Em 2025, cientistas transformaram luz em um novo estado de matéria conhecido como supersólido. Isso mesmo, luz virando sólido. Explicando de forma simples, eles manipularam fótons, partículas de luz, dentro de cristais fotônicos especiais e conseguiram fazer com que a luz se comportasse como um supersólido, um estado que é simultaneamente sólido e líquido. É como se um feixe de luz ganhasse estrutura rígida, mas ainda escorresse como um fluido, totalmente contraintuitivo. Esse feito combina mecânica quântica e matéria condensada de um jeito inédito, abrindo caminho para novas tecnologias fotônicas e entendimentos fundamentais sobre a luz. Sinceramente, é o tipo de descoberta que faz a gente perceber o quão estranha e maravilhosa a física pode ser. Se você, assim como eu, ficou de boca aberta tentando imaginar uma luz sólida,
saiba que não está sozinho. Até os cientistas ficam maravilhados com essas novidades. E olha que o mundo quântico reserva muitas outras surpresas igualmente bizarras. 2025 nos mostrou conquistas científicas de tirar o fôlego do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, do passado pré-histórico ao futuro da humanidade. O terceiro país mais curto da lista foi criado em pleno século XXI e desapareceu no dia seguinte. Em 2014, a Ucrânia passava por uma crise política grave. Protestos massivos haviam derrubado o presidente pró-Rússia e o novo governo buscava se aproximar da União Europeia. A Rússia, por outro lado, via isso como uma ameaça direta à sua influência na região. Foi nesse contexto que, em março de 2014, a Crimeia, uma península no sul da Ucrânia, onde a maioria da população fala russo, virou o centro da tensão. Tropas russas entraram na região e tomaram controle de prédios públicos. Poucos dias depois, foi realizado um referendo questionável, em que a população teria votado pela separação da Ucrânia. No dia 17 de março, o parlamento local declarou a independência da Crimeia, o que a transformou em uma república autônoma. Mas essa independência durou apenas um dia. No dia seguinte, 18 de março, a Rússia assinou a anexação oficial da península. Desde então, a Crimeia é considerada parte do território russo por Moscou, mas a maior parte da comunidade internacional vê isso como ocupação ilegal. A República da Crimeia existiu no papel por 24 horas, um país relâmpago no meio de um impasse geopolítico que continua até hoje. Esse é um daqueles casos em que um país durou menos de 24 horas e foi engolido no meio de uma guerra. Em 1967, a Nigéria mergulhou numa guerra civil. A região sudeste do país, onde vivia o povo Igbo, declarou independência com o nome de Biafra. O conflito foi sangrento e longo e é lembrado até hoje por causa da fome e das milhares de mortes. No meio desse cenário, um território estratégico chamado Midwestern Region foi invadido por tropas de Biafra. Ali, os militares tentaram criar uma nova república como uma espécie de estado tampão entre Biafra e o restante da Nigéria. E assim, no dia 19 de setembro de 1967, foi proclamada a República de Benin, que nada tem a ver com o atual país africano de mesmo nome. O problema é que a ideia mal saiu do papel. No dia seguinte, 20 de setembro, as tropas nigerianas retomaram a cidade de Benin e dissolveram a república recém-criada. A República de Benin foi literalmente um país de um dia só. Um projeto político que nasceu no meio de uma guerra e que quase ninguém teve tempo de perceber que existiu. Primeiro lugar, Carpato-Ucrânia. Chegamos ao primeiro lugar, o país mais curto da história moderna. A Carpato-Ucrânia nasceu, fez um discurso e acabou. No mesmo dia, o ano era 1939 e a Europa estava à beira da Segunda Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro já havia ruído fazia muito tempo e a Tchecoslováquia estava sendo desmembrada aos poucos. Primeiro pelos nazistas, depois pelos vizinhos que também queriam um pedaço do mapa. Nesse contexto, uma pequena região montanhosa chamada Subcarpácia, de maioria ucraniana, decidiu se separar. No dia 15 de março de 1939, os líderes locais declararam a independência e proclamaram a República da Carpato-Ucrânia. Teve hino, teve bandeira, teve discurso no parlamento, mas não passou disso não. No mesmo dia, tropas da Hungria invadiram o território, a região foi ocupada, o presidente fugiu e o novo país, desapareceu quase instantaneamente, literalmente, em menos de 24 horas. A Carpato-Ucrânia ficou conhecida como a República Relâmpago, um país que teve início, meio e fim no mesmo dia e que ainda assim entrou para a história como o mais breve de todos. O K2-18b foi descoberto em 2015 pelo telescópio Kepler e desde então tem intrigado astrônomos por um motivo simples. Ele reúne várias condições que, ao menos em teoria, são compatíveis
com existência de vida. Localizado a 120 anos-luz da Terra, esse exoplaneta orbita uma estrela anã vermelha chamada K2-18, menor e mais fria que o nosso Sol. E o mais importante, ele está dentro da chamada zona habitável, a região ao redor da estrela onde as temperaturas permitem a presença de água líquida, considerada um dos pré-requisitos fundamentais para a vida como conhecemos. Mas o que realmente coloca o K2-18b no radar dos cientistas é sua atmosfera. Observações feitas com o telescópio espacial Hubble e, mais recentemente, com o poderoso James Webb, revelaram a presença de vapor d'água e uma abundância de hidrogênio, algo raro entre os exoplanetas conhecidos. Isso indica que o K2-18b pode ser o que os cientistas chamam de Haitian World, um mundo coberto por oceanos, com atmosfera rica em hidrogênio. É um tipo de planeta que até pouco tempo atrás nem era considerado um bom candidato para a vida, mas as evidências recentes mudaram o jogo. Isso porque o James Webb identificou um elemento que ninguém esperava encontrar ali e que pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Em setembro de 2023, a comunidade científica foi pega de surpresa quando um grupo de pesquisadores anunciou ter detectado traços de dimetilsulfeto, DMS, na atmosfera do K2-18b. Para o público geral, pode parecer só mais uma sigla química, mas no meio científico ela carrega um peso enorme. O DMS é uma molécula composta por carbono, hidrogênio e enxofre. Na Terra, ela é produzida quase exclusivamente por organismos vivos, especialmente por fitoplânctons, micro-organismos marinhos que flutuam nos oceanos e liberam DMS como subproduto de processos metabólicos. Em outras palavras, aqui o DMS é um marcador biológico. Por isso, encontrar essa substância em outro planeta levanta uma possibilidade chocante. Seria essa a primeira bioassinatura detectada fora da Terra? Claro, a descoberta ainda não é definitiva. A presença de DMS em K2-18b ainda precisa ser confirmada por novas observações e os cientistas são cautelosos quanto a isso. Mas o simples fato de haver essa suspeita já torna o planeta um dos alvos prioritários da astrobiologia. Vale destacar que o DMS não foi a única molécula detectada. O telescópio James Webb também identificou metano e dióxido de carbono na atmosfera, o que sugere que há uma dinâmica química complexa acontecendo ali. A combinação desses compostos pode indicar interações biológicas ou geológicas. Mas a Fossa das Marianas não atrai só cientistas em busca de novas espécies ou pistas sobre a origem da vida. Cada vez mais ela desperta o interesse de governos e empresas, principalmente por causa do que pode estar escondido ali embaixo. A China é um dos países que está jogando pesado nessa corrida. Os chineses estão investindo bilhões em robôs submersíveis, tripulados e até bases permanentes no fundo do mar. Em 2025, firmaram acordos com as Ilhas Cook para explorar a zona econômica exclusiva do arquipélago. A ação gerou protestos nas Ilhas Cook e preocupou aliados com a Nova Zelândia, que não foi consultada. Analistas da Universidade Massey alertam que essa cooperação também tem um caráter estratégico e militar. Não é só ciência. No fundo do mar estão depósitos de nódulos polimetálicos, ricos em níquel, cobalto, manganês e terras raras, elementos essenciais para baterias, turbinas e tecnologias verdes. Boa parte do refino desses materiais já é controlada pela China. E o plano parece claro: garantir acesso aos recursos antes que os concorrentes cheguem lá. O que pouca gente sabe é que hoje mais de 95% de todo o tráfego de dados do planeta passa por cabos submarinos. São mais de 1,4 milhão de quilômetros de cabos conectando continentes, ilhas e países inteiros, quase 35 voltas na Terra.
E acredite, boa parte dessas estruturas está em áreas profundas, vulneráveis e fora do alcance dos olhos. A China já desenvolveu robôs capazes de manipular ou até cortar esses cabos, e embora o uso declarado seja para manutenção, o potencial estratégico é evidente. Aliás, se você achou isso curioso, comenta aqui se quer um vídeo sobre os cabos submarinos e os riscos digitais lá do fundo do mar. E antes de seguir, um pedido rápido. Segundo as estatísticas do canal, 75,1% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas. Ou seja, é um número pra lá de alto. A gente está prestes a bater 10 milhões de inscritos e isso só acontece com a sua ajuda. Então, se você curte esse tipo de conteúdo investigativo, já se inscreve aqui e ativa o sininho. Agora sim, voltando ao fundo do mar. Oficialmente, então, a tecnologia seria usada para manutenção, mas numa crise pode virar sim uma ferramenta estratégica de dissuasão militar. Com esses movimentos, a China não está apenas explorando, está construindo infraestrutura para controlar o fundo do mar. E em um cenário sem regras claras, quem chegar primeiro pode acabar ditando as normas. E claro, os Estados Unidos não está parado. Em abril de 2025, o governo americano assinou um decreto que autoriza a exploração mineral em águas internacionais fora da jurisdição americana direta. A ideia é clara: reduzir a dependência de insumos críticos vindos do exterior e criar uma cadeia de suprimentos soberana para setores estratégicos como energia limpa, inteligência artificial e defesa. Com isso, empresas privadas retomaram licenças antigas e voltaram a investir pesado no fundo do mar. A Lockheed Martin, gigante do setor de defesa, reativou autorizações que tinha desde os anos 80. Outras companhias, como a The Metals Company e a Impossible Metals, já estão em fase avançada de testes com robôs mineradores. Esse movimento tem apoio do governo, que enxerga a mineração submarina como uma alternativa concreta para garantir competitividade tecnológica e segurança nacional nas próximas décadas. Mas os Estados Unidos não estão sozinhos nessa. Japão, Noruega e outros aliados também pressionam para acelerar a exploração, enquanto França e Alemanha pedem cautela. E no meio disso tudo, o fundo do mar virou palco de uma nova corrida global. Só que, dessa vez, o que está em jogo não é ouro, é o futuro energético e digital do planeta. Baixo de milhares de metros de água, repousam recursos que podem redefinir a economia global. No fundo do mar, especialmente nas regiões próximas à Fossa das Marianas, há uma concentração impressionante de nódulos polimetálicos, formações ricas em níquel, cobalto, manganês, cobre e terras raras. São esses os elementos fundamentais para fabricar baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, equipamentos militares e até componentes de inteligência artificial. Ou seja, a base da transição energética e tecnológica do planeta está ali. Hoje, mais de 90% do refino desses materiais está nas mãos da China, o que gerou um alerta vermelho nos Estados Unidos e entre seus aliados. A resposta? Acelerar a busca por fontes alternativas, mesmo que estejam escondidas no fundo do oceano. Foi nesse contexto que os minérios submarinos passaram a ser chamados de ouro azul. A expressão faz alusão à riqueza estratégica oculta nas profundezas e à nova disputa global para controlá-la. Aposto que você não fazia ideia de que, em 2021, cientistas trouxeram de volta à vida uma criatura que estava congelada há 24 mil anos. Pois é, talvez tenha sido isso que te fez clicar nesse vídeo. Mas calma, não tem nada a ver com dinossauro, nem com experimento maluco de filme. A história é real e ainda mais impressionante. Tudo começou na Sibéria, no nordeste da Rússia. Uma equipe estava perfurando uma parte do solo que fica congelado o ano inteiro,
chamado permafrost. Eles chegaram a mais de 3 metros de profundidade quando encontraram um ser microscópico preso no gelo. Levaram ele para o laboratório, descongelaram com todo cuidado. E o que aconteceu? O bicho simplesmente voltou à vida, se mexeu e começou a se reproduzir sozinho. Não era bactéria nem vírus, era um rotífero bidelóideo, um organismo tão pequeno que caberia fácil na ponta de um alfinete, mas com habilidades que parecem coisa de outro planeta. E o mais louco disso tudo, esse ser minúsculo pode mudar o jeito como a gente entende a vida, o tempo e até a própria música. O superpoder de pausar a vida. Antes de mais nada, vamos entender o que é esse tal de rotífero bidelóideo, porque ele não é só curioso não, viu? Ele é literalmente uma máquina de sobrevivência. Para começar, ele não tem olhos, nem braços, nem pernas, nem coração, mas tem cérebro, intestino, músculos e um truque que deixaria qualquer roteirista de ficção científica com inveja. Esse truque tem nome: criptobiose. É basicamente o modo desliga tudo e espera. Quando o ambiente fica hostil, sem água, congelado e tóxico, o rotífero faz o seguinte: ele seca, encolhe, endurece e pausa a própria vida. Sim, ele pausa a vida sem morrer. Ele apenas espera. A atividade celular cai a quase zero. Ele pode ficar assim dias, anos ou, como vimos, milênios. E quando a água volta? Ele acorda, segue a vida como se nada tivesse acontecido nos últimos 24 mil anos. Se isso parece distante, pensa no fermento biológico da sua cozinha. Ele também dorme dentro do pacotinho, só esperando calor e umidade para acordar. A diferença é que o rotífero é tipo isso, mas é em versão absurdamente mais avançada. Durante essa pausa extrema, ele produz compostos especiais como as chamadas proteínas chaperonas. Elas funcionam como pequenos guarda-costas dentro das células, protegendo tudo dentro para que nada desmonte enquanto o bicho está no modo offline. E isso é importante porque as nossas células, por exemplo, também precisam manter as proteínas no formato certinho. Quando elas se dobram errado por causa de calor, toxinas ou até envelhecimento, dá problema brabo. Isso tipo acúmulos tóxicos, mau funcionamento e até doenças como o Alzheimer. Só que o rotífero tem versões turbinadas dessas chaperonas. Elas seguram tudo no lugar, mesmo sob congelamento, radiação ou vácuo. É por isso que ele sobrevive e volta à vida. E também é por isso que os cientistas justamente olham para ele com tanto interesse. Porque se um bicho microscópico consegue se apagar do mundo e depois acordar, assim, tipo de boas, tipo... E aí, galera, o que estava rolando? O que será que a gente pode aprender com isso? Esse bicho que eu fiz agora há pouco, ele realmente não procede, ele não existe. O rotífero é uma pessoa muito mais séria e séria. A criatura que se clona e rouba genes. Além de poder pausar a própria vida, esse ser também consegue se autorreproduzir. Ele não precisa de outro rotífero, tipo namorado ou namorada, para ter um filho. Ele consegue fazer isso de boa, sozinho ali, na discrição do seu quarto. Então, como isso é possível? Como um ser vivo faz filhotes sem ter um parceiro? A resposta está numa coisa chamada partenogênese. Eu não sei o que é, mas não quero pegar isso, não. Quando um organismo cria descendentes a partir de óvulos que não foram fecundados. Bem monótono, muito monótono isso. Ou seja, sem macho, sem espermatozoide, sem acasalamento. Mais monótono ainda. O bicho acorda, se alonga e diz:
pô, beleza, eu vou fazer umas cópias de mim mesmo e aí, vida que segue. É clonagem natural, supernatural e monótona. E o rotífero Bideloidium faz isso há milhões de anos. Coitado. Mas espera aí, se tudo vira cópia, cadê a variedade genética? A mistura de genes é o que faz a evolução funcionar, correto? É isso que traz novidade, adaptações e resistência a doenças. Pois é, a lógica é que uma espécie que se clona por tanto tempo deveria ter virado alvo fácil para qualquer mudança no ambiente. Mas os bidelóideos não só sobreviveram, como prosperaram. Hoje são mais de 450 espécies conhecidas e a explicação é ainda mais interessante. Esses bichos têm mais um truque secreto. Eles são verdadeiros ladrões de genes. Sim, você ouviu certinho. Eles conseguem pegar pedaços do DNA de outros seres vivos, tipo bactérias, fungos e plantas, e incorporar isso no próprio material genético. Isso se chama transferência horizontal de genes, enquanto quase todos os animais herdam DNA só dos pais, os rotíferos simplesmente pegam emprestado. Meu, que criaturinha terrível, velho. Eles absorvem material genético do ambiente e instalam dentro do próprio sistema. É como se fossem pequenos espiões genéticos. Eles olham ao redor, tipo na crocodilagem, pá, roubam códigos úteis e atualizam o próprio corpo com novas funções. Tem estudos mostrando que até 10% do genoma ativo desses bichos veio de outras espécies. Desgraçado. E esses genes estrangeiros, eles não estão lá de enfeite, não. Eles ajudam o rotífero a resistir à radiação, reparar o próprio DNA, suportar o congelamento, lidar com toxinas. É um upgrade evolutivo, assim, tipo, em tempo real. E é por isso que ele ainda está aqui, pequenininho, mas resistente como poucas formas de vida nesse planeta. A gente acabou de ver alguns exemplos disso. Outros seres vivos que também pausam e voltam. O rotífero é impressionante, você viu? Mas a verdade é que ele não é o único com esse tipo de poder, não. Tem um pequeno exército de seres por aí, minúsculos, quase invisíveis, que também sabem fazer o impensável, ficar em pausa por séculos e voltar à vida. No mesmo solo onde os cientistas encontraram o rotífero, também acharam o nematóides, que são vermes microscópicos. Eles estavam lá quietos, de boa, na deles, dormindo, como se estivessem mortos na realidade, mas eles não estavam. Eles só estavam, de novo, esperando. E quando foram descongelados, adivinha? Acordaram. E isso não para nos animais. Pesquisadores já conseguiram regenerar musgos congelados na Antártida e até fizeram crescer plantas inteiras a partir de sementes que ficaram congeladas por séculos. É como se certas formas de vida viessem como um plano B embutido. Se o mundo acabar agora, eu paro e quando ele melhorar, eu volto. E aí chegamos a talvez um exemplo mais famoso de todos, os tardígrados. Esses aqui, Gabriel do céu, você não está entendendo o que esses bichos são capazes de fazer, não. Ou, se você preferir, os ursos d'água. Esses bichinhos aqui, segura, são quase indestrutíveis. Eles aguentam congelamento, calor extremo, radiação, pressão do fundo do mar, vácuo do espaço e conseguem viver sem água nem comida por até 30 anos. Em 2016, cientistas japoneses reviveram tardígrados que estavam em criptobiose há 3 décadas. E sabe o que eles fizeram depois de acordar? O mesmo que a galera que veio antes. Se reproduziram de boa. Você tá rindo? Você tá vendo esse vídeo? Você tá rindo? O que eles iam fazer depois que 30 anos dormindo, gente? O problema é deles, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Bobagem é essa? Foi como se tivesse tirado, tipo assim, uma soneca,
pouquinho mais longa. E aí a coisa ficou séria. Agências espaciais como a NASA e a ESA começaram a testar esses organismos em missões reais. Em 2007, a Agência Espacial Europeia lançou um grupo de tardígrados no espaço, sem proteção, sem cápsula. Eles foram expostos direto ao vácuo, à radiação cósmica e à luz ultravioleta 1000 vezes mais forte que a da Terra. Resultado, sobreviveram. É aí que entra uma hipótese que, por muito tempo, foi vista como loucura: a panspermia. A ideia de que a vida pode ter vindo de fora da Terra, talvez num meteorito, numa partícula de poeira espacial ou até viajando dentro de criaturas como essas aí. Se for tardígrado, certeza que foi. Vamos seguir. Se elas conseguem suportar o espaço, o frio, o tempo e a radiação, por que não? E mais, se essas formas de vida podem se desligar por milênios e depois simplesmente continuar de onde pararam, será que um dia a gente também vai conseguir fazer isso? Congelar o corpo, cruzar o tempo, quem sabe até o espaço e acordar do outro lado do futuro? O futuro em pausa. Depois de tudo isso, é impossível não se perguntar: e se a gente também pudesse fazer o que esses seres fazem? Desligar o corpo, pausar o metabolismo, atravessar décadas ou até séculos e acordar como se o tempo não tivesse passado. A gente brincou um bocado durante o vídeo, mas e aí? Diz aqui nos comentários. Qual seria a sua ideia de tudo isso? Pode parecer ficção científica, mas essa pergunta não está tão longe da ciência quanto parece. Pesquisadores do mundo todo, incluindo da NASA, da Agência Espacial Europeia e de universidades como Harvard e MIT, já estudam formas de induzir estados semelhantes ao da criptobiose em organismos maiores. Ainda estamos longe de conseguir isso em seres humanos. Claro, nosso corpo é muito mais complexo e sensível, mas os estudos avançam, especialmente em áreas como criopreservação de órgãos para transplantes, hibernação induzida, que poderia ser usada no futuro para longas viagens espaciais, e até em tratamentos de emergência como trauma ou paradas cardíacas, onde congelar o tempo por alguns minutos pode significar salvar vidas. Em alguns experimentos com ratos, por exemplo, cientistas já conseguiram reduzir drasticamente a temperatura corporal e o metabolismo por curtos períodos sem causar danos permanentes. É pouco tempo ainda, mas é um começo. E se a natureza já fez isso há milhões de anos com criaturas minúsculas, quem garante que um dia a gente também não vai conseguir? Talvez não hoje, nem daqui a 10 anos, mas o caminho está sendo traçado. E ele começa com perguntas como essa, feitas quando alguém lá na Sibéria descongela um bichinho de 24 mil anos e ele simplesmente acorda. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o que é uma estrela. Se você perguntar para um cientista, a resposta provavelmente vai ser bem complexa. Mas, em resumo, dá para dizer que estrelas são enormes bolas de plasma feitas de hidrogênio e hélio que se movem no universo e onde acontecem reações nucleares que geram energia e luz. Assim como o planeta Terra, as estrelas têm gravidade. Aliás, é a gravidade que segura as explosões que acontecem nelas. O equilíbrio entre a pressão interna, que está o tempo todo produzindo energia, e a gravidade, que tenta comprimir tudo, é o que mantém as estrelas estáveis por milhões ou até bilhões de anos. Mas não se engane, não é porque uma estrela pode viver bilhões de anos que ela é imortal. Todas têm prazo de validade como qualquer ser vivo. Elas nascem, vivem e morrem. O problema é que essa morte nem sempre é tranquila, principalmente para quem vive em volta delas. Quando uma estrela nasce muito maior que o Sol, ela passa a vida queimando seu combustível nuclear, até que um dia começa a produzir ferro no núcleo. E aí é o início do fim. O ferro não serve como fonte de energia, então o centro da estrela perde a força que sustentava tudo contra a gravidade. Resultado, o núcleo desaba
e o resto da estrela vai junto e BUM! Uma explosão gigantesca acontece. É a chamada supernova. O que sobra no meio dessa bagunça pode virar uma estrela de nêutrons super densa e pequena. Ou, se ainda restar muita massa depois da explosão, ela vira um buraco negro. Quando uma estrela gigante explode, ela libera tanta energia que por breves momentos ofusca galáxias inteiras. O colapso nuclear das camadas internas dispara ondas de choque que ejetam gás no espaço, levando um verdadeiro caos para as galáxias. E é isso que tem apavorado cientistas e autoridades do nosso planeta nos últimos anos. Uma estrela 2 vezes maior do que o Sol está girando de forma descontrolada e consumindo os objetos ao redor. E ela está bem aqui na Via Láctea, na nossa galáxia. Tudo começou quando alguns cientistas estavam monitorando o céu procurando fontes de luz estranhas. Para isso, eles usaram um telescópio que capta raios gama, um tipo de radiação que a gente não enxerga a olho nu, mas que o universo manda constantemente aqui na nossa direção. Durante a observação, os cientistas notaram uma fonte de luz anormal, digamos assim. O brilho era diferente, os sinais eram esquisitos e a luz piscava rápido demais. Diante de tanto mistério, eles acionaram um dos telescópios mais importantes da Europa, o LOFAR, para conseguir ver aquela movimentação mais de perto. Sabe aquele presente de Natal que você estava super animado para ganhar, mas na hora acabou não gostando assim muito? Bom, foi mais ou menos isso que os cientistas receberam. Em dezembro de 2016, quando eles captaram algo que fez todo mundo tremer de medo. Uma estrela imensa em total descontrole, girando mais de 700 vezes por segundo. Uma coisa de outro mundo. Outros telescópios foram acionados para confirmar o que estava acontecendo. O telescópio Green Bank dos Estados Unidos usou equipamentos que enxergam diferentes tipos de luz e diferentes tipos de objetos no espaço. Depois de muita investigação, ele atestou que aquele ponto era uma estrela densa no passado, mas que ela havia explodido e que agora os restos gigantescos dela realmente giravam mais que um peão afiado. E não foi só isso. O Green Bank ainda descobriu que essa estrela não estava sozinha, mas estava grudada a uma outra estrelinha tão pequena que mal dava para ver. Foi aí que os cientistas perceberam que essa estrela também estava devorando a estrela menor aos poucos, sugando toda a matéria da companheira. Assim nasceu a fama não muito boa da temida J09520607. Um nome complicado para uma estrela que até hoje deixa os cientistas bastante intrigados. Antes de continuar, você já se inscreveu no canal? Clica no botão, é rapidinho. Bom, depois que essa estrela foi descoberta, os astrônomos começaram a tentar destrinchar cada detalhe possível sobre esse verdadeiro monstro cósmico disfarçado de estrelinha piscando no céu. Para começar, o que a gente pode afirmar é que essa estrela fica numa região do espaço chamada Sextans, a milhares de anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que a gente vê dela saiu de lá muito antes da humanidade pensar em inventar um telescópio. Também é fato que ela é uma das estrelas mais velozes que já foram encontradas na nossa galáxia. Para se ter uma ideia, uma estrela de nêutrons normal gira 1 vez por segundo. Já a nossa estrela monstro em questão gira 707 vezes por segundo. O que também é chocante é o peso dessa estrela. Ela é feita de um material tão denso que, se fosse possível tirar um pedaço dela com uma colher de chá, o conteúdo pesaria mais do que uma montanha aqui na Terra. Essa estrela ficou tão pesada por conta do hábito canibal que ela tem e que a gente já te falou aqui. Ela cresce à medida que suga a matéria daquela estrela companheira menor. Os cientistas até deram apelido para isso, chamam de Sistema Viúva Negra, porque lembra aquela aranha que devora o parceiro.
É bem poético, mas continua sendo assustador. A estrela companheira, que antes era grande, agora é só um resquício quase do tamanho de um planeta. Outro ponto que os cientistas perceberam é que, apesar de piscar de forma intensa e girar mais rápido que qualquer outra estrela, a Viúva Negra é estranhamente discreta. O campo magnético, aquela força muito presente em estrelas, é bem fraco no caso dela. Algo que não faz sentido para uma estrela tão rápida, tão pesada e tão poderosa. Outra coisa bizarra é que a Viúva Negra quase não desacelera. Se acredita que ela estaria girando assim há bilhões de anos, com a mesma energia e com o mesmo pique, uma espécie de maratonista cósmica incansável. Isso porque ela já é uma senhora bem antiga, deve ter cerca de 5 bilhões de anos ou mais. O que mais te surpreendeu até agora? Comenta aqui, que a gente está a fim de saber. E aproveita para seguir o Top 10 das redes sociais também. Aqui na tela você encontra os nossos perfis. Lá tem conteúdo exclusivo e você sempre vai encontrar as histórias mais inusitadas. Agora, voltando a falar da nossa estrela misteriosa. Para começar, a ciência ainda não sabe ao certo a distância exata que estamos dela. Parece loucura, mas mesmo com todos esses telescópios e cálculos mirabolantes, os cientistas ainda não conseguem bater o martelo. A estrela estaria entre 3 a 6 mil anos-luz de distância da Terra e essa imprecisão faz toda a diferença. Entender a distância real do objeto muda os cálculos que medem quanto brilho que ele emite, o quanto pesa, a força do que faz com objetos companheiros. E como tentar medir o tamanho de uma fogueira sem saber se estamos olhando ela de perto ou de longe? Outro ponto que ainda não tem resposta é do que essa estrela de fato é feita. A gente sabe que é uma estrela de nêutrons, mas será que é só isso? Alguns estudiosos apontam que ela pode ser feita também de partículas que não existem na Terra. E tem mais, a Viúva Negra pode estar emitindo ondas gravitacionais que podem deformar o próprio espaço-tempo. Sim, isso existe, mas até agora ninguém conseguiu captar essas ondas vindo dessa estrela especificamente. Talvez até estejam lá, mas são fracas demais para a gente perceber. Ou talvez algo esteja segurando essas ondas dentro dela como uma panela de pressão prestes a estourar. É mais um dos seus mistérios. A história com a estrela companheira também está longe de acabar. A gente já viu que ela está sendo sugada, fritando aos poucos com a radiação. Mas será que ela pode algum dia sumir de vez? E se ela sumir, o que acontece? A estrela canibal vai dormir? Vai acelerar ainda mais? Vai colapsar e virar um buraco negro? Ou vai ficar lá, girando sozinha no escuro, como um fantasma espacial? Perguntas, infelizmente, sem resposta. Para os curiosos, fica a sensação de que estamos assistindo a um espetáculo cósmico, mas sem saber como essa peça começou e nem como ela vai acabar. Gostou da metáfora? A essa altura você já entendeu que a Viúva Negra não é uma estrela comum, mas mais importante do que entender essa estrela é descobrir o que exatamente ela pode causar e se devemos nos preocupar com ela. A resposta é curta: sim. A gente tem motivo para se preocupar. Por mais que ela esteja muito, mas muito longe da Terra, nunca houve uma explosão de uma estrela tão grande e tão misteriosa na nossa galáxia. Sem precedentes, é impossível dimensionar o que ela pode causar ao certo, mas os cientistas estão tentando. A parte mais tensa dessa história é que a Viúva Negra está no limite. Com uma massa de 2,35 vezes a do Sol, ela é a estrela de nêutrons mais pesada que já foi encontrada e pode ser sim que ela entre numa espécie de colapso final. Mas calma. Isso não seria uma explosão visível, seria algo mais silencioso e sombrio.
De fora, a estrela de nêutrons sumiria do mapa, engolida pelo próprio peso. Ela se tornaria um ponto de densidade infinita, com gravidade tão intensa que nem a luz escaparia, se tornando um buraco negro. E mesmo que ela colapsasse num buraco negro amanhã, a luz, ou melhor, a escuridão desse evento, só chegaria aqui na Terra depois de milênios. E mesmo assim, buracos negros não sugam tudo como nos filmes. Eles só afetam de verdade o que está muito perto deles. De fato, estrelas como a Viúva Negra são verdadeiras bombas. E se existisse uma dessas perto de verdade da gente, a história seria outra. Enquanto nenhuma é descoberta nas redondezas, dá para dizer que a humanidade pode dormir tranquila. A Viúva Negra abre portas para um monte de perguntas novas sobre o nascimento e a morte das estrelas, sobre os limites da física, sobre o que acontece com o espaço. Mas me diz aqui nos comentários o que te deixou mais intrigado nessa história. Você tinha ideia de que uma estrela poderia ser tão poderosa? Eu definitivamente não tinha noção desse perigo.